Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos para a nossa aula. Temos aí na aula 20, revisão, e todos vocês aí com caderno e caneta na mão e vamos para a aula. Olá, então nós vamos ver aí alguns assuntos, revisar alguns assuntos que temos aí estudado, ao longo da nossa trajetória e que é importante vocês estarem atentos aí, anotando no caderno para poder fixar os assuntos que nós tratamos aí durante as nossas aulas, tá? Então vamos iniciar com cadeia alimentar. A cadeia trófica representa uma sucessão linear na qual ocorre a transferência de matéria e energia em um ecossistema. Nesse processo, é possível notar uma sequência de seres vivos desempenhando o papel de fonte alimentar para outros organismos. Então, aqui, o primeiro conceito que nós temos aqui é o de cadeia alimentar, Cadeia trófica. A cadeia trófica, ela tem uma referência, tem uma relação com o que serve de alimentação para todos os seres vivos que estão presentes naquele ambiente. E aí nós temos que, neste processo de se alimentar, nós temos uma transferência de matéria e energia ao longo de todos os seres vivos que vão servindo de alimento para outros seres vivos em um determinado ecossistema, em um determinado ambiente. Então, em todos os ambientes que estão aí na superfície da Terra, estão organizados ali em ecossistemas que fazem parte de um bioma, por exemplo, o bioma Amazônia, eles possuem uma sequência de seres vivos que vão servir de fonte alimentar para outros organismos. Então, nós temos aí o que é essa transferência de energia, em que é o processo de transferência de energia na cadeia alimentar. Ela é de modo unidirecional. E esse unidirecional é o que nós temos aqui já nessa ilustração. O Sol vai servir de alimento aqui, servir de fonte de compostos de energia luminosa, juntamente com a água que vai ser puxada do solo, juntamente com o CO2 que vai ser absorvido da atmosfera, aqui para a planta, para que ela possa realizar a fotossíntese. Então, as plantas são seres autotróficos e eles vão produzir seu próprio alimento. E a partir das plantas vão iniciar aí essa cadeia, essa transferência unidirecional. E aqui nós temos o caso de insetos, e nós temos aqui o caso de anfíbios, e também como anfíbios como um sapo, e também das aves. Aqui nós temos um gavião. Então, essa sequência ali, ela é uma cadeia alimentar. Um organismo vai servindo de alimento para outro. E nesta cadeia alimentar vai havendo a transferência desse fluxo de energia dentro dos ecossistemas, em todos os ambientes que possam existir num determinado lugar. Quando eu falo de ecossistema e quando eu estou falando de Amazônia, eu quero aqui dizer para vocês, por exemplo, quem mora em ambiente que tem um rio com água barrenta, como o Rio Solimões. Então, todos os ambientes nas margens desse rio, ele compõe um ecossistema que tem ali características próprias, as florestas que estão às margens dos rios, que possuem água barrenta, como o Rio Solimões, e ali tem uma característica de um ecossistema.
Quem mora nas margens de rios de água preta, como o Rio Negro, né? E todas as florestas, todos os ambientes que estão ali em contato com essa água do Rio Negro, vai compor um outro ecossistema. Quem mora em regiões que não têm rios, não são inundadas por rios, né? Que são regiões de terra firme, vão ser ali caracterizadas por um outro ecossistema. Então, é um conjunto de características e de seres vivos que vivem nestes ambientes, mesmo eles fazendo parte do bioma Amazônia como um todo. Então, os seres vivos que estão ali, eles vão ter relações próprias entre si e vão servir de alimento, né, uns para os outros, havendo essa transferência de energia, de matéria e energia nesta cadeia alimentar. Mas também nós temos outros conceitos envolvidos aí nestes níveis tróficos. Vejam aí que as cadeias alimentares são compostas por 3 níveis tróficos. Produtores, que são organismos que produzem o seu próprio alimento, e ali nós temos as plantas, que ocupam o primeiro nível trófico. Tá? Então, as plantas, todas as plantas, sejam capins, sejam árvores, né? Arbustos em geral, enfim, todas as que são classificadas como plantas, e também algas, né, que estão ali no ambiente aquático, elas também vão ter essa capacidade de realizar fotossíntese e são organismos produtores. A partir dos organismos produtores, nós vamos ter aqueles que são denominados de consumidores. Os consumidores, eles vão se alimentar, né, das plantas, porque eles são incapazes de produzir seu próprio alimento. Então, esses consumidores, eles também vão ter classificações ali a respeito do tipo de alimento que eles consomem. Se for um consumidor, por exemplo, um animal que vai se alimentar de plantas e exclusivamente consomem plantas, eles são chamados de herbívoros. Se for um animal que, por exemplo, ele vai consumir outro animal, né, ele vai caçar e predar, né, vai ser predador de um outro animal, então aí ele já é chamado de carnívoros, e assim sucessivamente. Então os consumidores vão ter também classificações, né, de consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário e assim sucessivamente. E todos esses seres vivos, quando morrem, né, quando completam seu ciclo de vida, eles então são, digamos, decompostos, eles começam a ter a atuação daqueles outros seres vivos que são micro-organismos chamados de decompositores. Vejam aí que os decompositores, eles já são micro-organismos que decompõem a matéria orgânica e eles vão atuar em todos os níveis tróficos, seja decompondo produtores, sejam decompondo consumidores. Eles vão atuar decompondo, né, participando do processo de decomposição, onde os nutrientes, né, vão ser, neste processo, eles vão retornar ao solo, porque vocês já possam ter visto algum animal entrando em decomposição, né, por um acaso, que morreu naquele ambiente, ele começa a se decompor, né? Isso acontece com todos os seres vivos. E essa decomposição vai retornar, neste processo, os nutrientes para o solo. Quem atua ali são os decompositores. Então, vamos ver aí um exemplo de como ocorrem essas cadeias alimentares em alguns ambientes na Amazônia. E nós vamos iniciar com os ambientes aí terrestres. E eu quero que vocês façam uma viagem aí para um ambiente de Amazônia, que é composta por campos, que é composta aí por um conjunto de ambientes que tem campos e que tem florestas e que os animais característicos desse ambiente aí, por exemplo, né, tem plantas, tem cupins, né, os cupins se alimentam dessas plantas,
Ou as plantas servem de alimentos para os cupins servem de alimento, então, para o tamanduá, muito característico desse ambiente terrestre aí na Amazônia. E também o tamanduá vai servir de alimento para um predador aí, topo de cadeia, vocês já têm informação desse conceito, que é um tipo de onça parda, também chamada de sussuarana. Então, nesta cadeia alimentar, uns vão servir de alimentos para outros, né, animais, e todos esses, quando morrem, quando completam seu ciclo de vida, vão entrar em decomposição pela ação dos micro-organismos decompositores. Mas também nós temos aí um exemplo de um ambiente aquático. Veja aí um ambiente aquático. Nós temos algas lá nesse ambiente aquático? Temos. Nós temos lesmas? Pode sim, já encontramos lesmas naquele ambiente úmido próximo desse ambiente aquático. Temos peixes? Temos. E também temos garças. Na Amazônia tem vários lagos aí que as garças estão ali, né? Fica bonito nós vermos aquelas garças ali voando. E o que eles têm de relação entre si? Vejam aí, as algas servem de alimento para as lesmas de alimento para os peixes, e esses peixes podem servir de alimentos para as garças. E em todos esses seres vivos também vai ter a ação de decompositores, que são os micro-organismos que vão atuar quando estes seres vivos completam seu ciclo de vida. Tá? Então, nós mostramos aí exemplos de cadeias alimentares. Há uma transferência unidirecional, né, entre estes seres vivos, um servindo de alimentos para outros, né, ou seja, de matéria e energia, ok? E todos estes, eles também podem ter relações tróficas com outros seres vivos, não sendo apenas uma cadeia alimentar, mas eles podem também estar organizados em uma teia alimentar. Veja aí que a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. As teias alimentares refletem melhor as relações tróficas entre produtores, consumidores e decompositores. Quando digo aqui que elas refletem melhor, é porque a relação que há entre esses organismos produtores, consumidores e decompositores, ela é mais complexa. Não é assim apenas um organismo servir de alimento para um único outro organismo, sabe? Um outro animal. Não, um mesmo animal ou a mesma planta pode servir de alimento para vários animais. Então, isso já torna uma complexa, né, as relações que há entre esse fluxo aqui de nutrientes que há em um ecossistema. E nós temos exemplos aí na tela. Vejam aí que está sendo mostrado o que é a cadeia alimentar, é digamos, né, uma sequência unidirecional e também de seres vivos, né, uns servindo de alimentos para outros, e também nós temos a teia. E vejam aí pelas setas da teia alimentar que um ser vivo ali, um anfíbio, por exemplo, o sapo, pode servir de alimento tanto para o gavião quanto para a cobra, né? O inseto pode servir de alimento tanto para o sapo quanto para o camundongo, o ratinho. Então, olha só, é uma teia. E é este exemplo de teias alimentares, eles representam melhor o que acontece nos ecossistemas, tá? Outros assuntos que nós vimos aí foi sobre as relações ecológicas desarmônicas, né? Essas relações ecológicas, elas são tudo o que acontece das relações que há entre todos os seres vivos presentes naquele ambiente. Mas o conceito de desarmônica é quando eles têm algo que é negativo, uma relação negativa entre eles. São aqueles em que, pelo menos, uma das espécies envolvidas sofre algum prejuízo. E aí, nesse prejuízo, nós temos dois tipos de relações desarmônicas.
as que são interespecíficas, e aí nós temos inter de espécies diferentes, tá bom? São espécies diferentes, uma relação ecológica que há entre espécies diferentes, e intraespecíficas, dentro da mesma espécie, são relações ecológicas de prejuízo que há dentro da mesma espécie. Então, estes são os dois conceitos aí sobre relações ecológicas e que nós vamos ver aí cada uma destas. Tá? Vejam aí ainda sobre os exemplos que compõem cada uma. Nós temos aí das relações ecológicas desarmônicas como o parasitismo. Tá? Então, no parasitismo, um organismo parasita se beneficia enquanto prejudica o hospedeiro. Então, nessa relação ecológica aí do parasitismo, o parasita está recebendo todos os benefícios e quem está sendo parasitado, que é o hospedeiro, ele está sofrendo prejuízo. Por exemplo, os seus nutrientes estão sendo consumidos, né, por aquele parasita que está ali no seu organismo. Então, nós temos aí vários exemplos ainda de parasitas. No parasitismo, os carrapatos em mamíferos, pulgas em animais de estimação. Então, quem não já teve, por exemplo, um cachorro com pulgas, né, com carrapatos, e isso não só naqueles animais domésticos, eles também estão aí no ambiente de floresta. E assim é como ocorre as relações ecológicas desarmônicas do tipo parasitismo. Mas também nós temos o predatismo. No predatismo, um organismo que é chamado de predador se alimenta de outro, que é a presa, tá? Resultando na morte da presa. Então, aí nós temos exemplos de leões caçando gazelas em savanas, né? Por exemplo, na África. E nós temos também a onça quando vai ali caçar a capivara na Amazônia. Então, são exemplos de predador que estão consumindo presas, tá? Um outro exemplo de relação ecológica desarmônica é a competição. Dois ou mais organismos disputam os mesmos recursos, e aqui está a palavra-chave, eles estão competindo, eles estão disputando o mesmo recurso, que é pouco para os dois. Então, o que pode ser pouco? Alimentos, água, né? O espaço pode estar limitado, então eles começam a competir. Esse é o caso das plantas competindo por luz e nutrientes no solo. Uma vai crescer mais e a outra não vai se desenvolver tanto. Um outro tipo de relação ecológica desarmônica é o amensalismo. E aí, nesse amensalismo, a espécie é prejudicada enquanto a outra não sofre prejuízo nenhum. A outra espécie não é afetada. Então, é muito comum em plantas que liberam substâncias tóxicas, né, e que impedem que outras plantas cresçam debaixo daquela copa, por exemplo. Então, essas substâncias vão inibir o crescimento de outras plantas, diminuindo, então, ali a competição pelos recursos. Mas esse tipo de relação ecológica desarmônica é o amensalismo, porque envolve substâncias. Vamos lá para o canibalismo. O canibalismo é um organismo que se alimenta de indivíduos da mesma espécie. Então, nós temos aí exemplos de insetos. Insetos, tá? Que eles canibalizam ovos de outras espécies, tá bom? Em condições de escassez de alimentos. Então, esses daí são relações ecológicas que causam prejuízos entre as espécies envolvidas. Nós vamos continuar vendo aí sobre a classificação biológica. É um sistema de classificação que organiza os seres vivos em categorias e é baseado em características comuns e relações de parentesco. E aí isso é chamado de taxonomia. Essa taxonomia, ele é um ramo da biologia que dá nomes, aí são nomenclaturas, e descreve a característica dos seres vivos, tá? Essas taxonomias, elas são
elas foram apresentadas por Linneu, né? E elas têm o reino, que é a maior categoria, então é formado por um conjunto de filos, o filo, que é formado por um conjunto de classes, classes, que é formada por um conjunto de ordens, ordens, que é formada por um conjunto de famílias, e famílias, que é formado por um conjunto de gênero, e o gênero, que é formado por um conjunto de espécies. E a espécie, ela é aqueles indivíduos que possuem características muito parecidas e que têm a capacidade de se reproduzir. Então, as espécies, elas é o mais detalhado da classificação biológica. E todos aqueles indivíduos que participam dessa espécie, eles possuem mesmas características. E aí nós temos que há uma maior classificação, digamos assim, mais abrangente, que é o reino, tá? E a mais específica, que é a categoria de espécie, tá bom? Então, aí ilustra bem o que vocês estão vendo, que existe esse detalhamento maior do reino até espécie. Uma outra classificação são em 5 reinos da natureza. Vejam aí que neste sistema os organismos são classificados em 5 reinos. Nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, tá? O reino das plantas e o reino Animalia. Para cada um destes reinos, eles possuem uma série de características em que os indivíduos que possuem essas características vão ser classificadas ali dentro. Por exemplo, nós vamos começar a falar sobre as plantas. Então, as plantas, elas fazem parte do reino Plant, e é o que nós vamos ver a partir de agora. Vejam aí que as gimnospermas, elas são as plantas que ali dentro estão classificados todos os pinheiros, por exemplo. Né? Elas são parte do reino das plantas e incluem plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambiente de clima frio ou temperado. E aí nós temos pinheiros, sequoias e ciprestes. Vejam aí como é que é a característica, né, dessas plantas. Né? Elas possuem raízes, caule, folhas e estas plantas, que são os pinheiros, não apresentam vasos condutores e os seus ramos reprodutivos, eles são, então, ali chamados de estróbilos. Então, vocês estão vendo aí, ó, quem mora em regiões no sul do Brasil, né, quem mora em regiões de clima temperado em outros países, vão ter esses pinheiros que possuem esses estróbilos, né? E ali eles estão as sementes, que são chamados de pinhão, e com características muito próprias, tá bom? Nós também temos as plantas que são classificadas como angiospermas. As angiospermas, elas já têm ali a presença de outras estruturas que são flores e frutos, né? E lá dentro desses frutos, né, estão as sementes. E aí nós temos esse grupo de plantas denominadas de angiospermas. É um grupo muito mais amplo, né, diverso de plantas, inclusive nós encontramos no nosso quintal, nós encontramos nas feiras da cidade, nós encontramos aí em todos os ambientes, basicamente na Amazônia, né, que são aquelas plantas que produzem frutos. O número de espécies dessas plantas também é muito grande. Todas elas fazem parte do reino das plantas e, como característica principal, eles possuem raiz, possuem caules, possuem folha, flor, semente e fruto. É uma planta com todas as suas estruturas. E nós vamos ver aí algumas flores e frutos. Vejam que é uma característica evolutiva das angiospermas. Em comparação às gimnospermas, as angiospermas já avançaram nas suas características, no desenvolvimento dessas estruturas botânicas, tá? Como flores e frutos. Então, nós temos aí um conjunto, revisamos esse conjunto de assuntos, né, de todos
de todos os seres vivos, né, das relações ecológicas que há entre eles, dos tipos de plantas, né, que são encontrados na natureza. Então, esse daí foi o assunto da nossa revisão. Tchau!